Shalom, meus queridos. Bom dia, bom domingo para você, bom começo de semana. Que Deus possa estar no controle, na frente de todas as coisas. Que você tenha aí o início de semana, uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana de vitórias e de conquistas na sua vida, tá bom? Hoje nós estamos aqui na nossa live. Hoje é o primeiro domingo de agosto e nós estamos ainda saindo, passando por esse processo da pandemia do Covid-19. Então nós estamos fazendo os nossos cultos online. Então você que está assistindo, você que vai assistir depois, entenda que esse momento é um momento específico, onde nós não estamos nos reunindo ainda na igreja, mas em breve estaremos juntos em nome de Jesus, tá bom? Então você que está entrando agora, você que chegou, não se esqueça que assim que termina aqui a nossa transmissão pelo Facebook, nós gostaríamos que você entrasse no YouTube, entra lá no YouTube, coloca lá Comunidade Cristã Amor Internacional e se inscreva na nossa página, clica no sininho, porque você vai nos ajudar. Nós precisamos passar de 1.000 inscritos para que a gente possa fazer a transmissão ao vivo, direto lá pelo YouTube, tá bom? Mas para isso, eu conto com você, com a sua colaboração, compartilhando, indicando com seus amigos, para que curtam também a nossa página ali no YouTube, para que a gente possa fazer isso daí. Como sempre gosto de falar, uma indicação de um livro muito bom para você que ainda não tem. Eu gostaria de falar que você pode adquirir esse livro, Pai de Multidões, em alguma livraria ou direto do nosso telefone, o nosso WhatsApp, é o 19 98750 2066 e você vai adquirir esse livro. Pai de Multidões é um livro fantástico onde você vai poder entender, você vai poder criar relacionamentos saudáveis dentro da igreja, né? Muitas pessoas não sabem como se relacionarem com pessoas dentro da igreja principalmente, e acabam vindo na sua igreja uma vez, vai embora, não voltam mais, ou procuram outro lugar onde são mais bem recebidas, onde são acolhidas. Então eu gostaria que você adquirisse esse livro para que você possa entender esse projeto. É um projeto onde 7 semanas você vai trabalhar com as pessoas e você vai poder multiplicar as pessoas da sua igreja, os membros da sua igreja, os discípulos da sua igreja por 7, e você vai ver aí que vai ter um crescimento exponencial, um crescimento maravilhoso, e você vai ser abençoado, vai abençoar pessoas, vai abençoar famílias, e você vai sair aí cantando o hino da vitória. Nós estamos saindo de uma pandemia e muitas igrejas vão começar a fazer os cultos presenciais. E a gente tem aí certeza de que muitas pessoas vão se desgarrar do meio do caminho, né? Muitas pessoas vão se entristecer, né? E aí esse livro vai te ajudar demais para que você resgate essas famílias, essas pessoas da igreja, tá bom? Então, Pai de Multidões, eu sou o autor desse livro e eu gostaria que você adquirisse, faz parte da nossa visão, Mar 33, modelo Amor Real, mas você pode aplicar em qualquer visão, se você for de uma outra visão, né? De crescimento de igreja, você pode colocar esse daqui e vai ser bênção de Deus para a sua vida, tá bom? Pai de Multidões. Compartilha, curta a nossa página. Hoje eu tenho uma palavra especial para você, que a gente vai aprender aí a andar com Deus, como andar com Deus, como caminhar com Deus e o que acontece quando você está no centro da vontade de Deus. Enquanto você vai compartilhando aí, eu vou só acertar minhas coisas aqui, para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível e a gente consiga adquirir aí só aumentar a letra aqui, para que a gente possa fazer uma coisa bonita para Deus aqui, tá bom? Então, enquanto você vai compartilhando aí, eu vou achando aqui, eu gostaria de orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família, orar para aquelas pessoas que estão ao seu redor, que estão ao seu lado, e a gente vai conseguir aí passar essa pandemia, passar essa enfermidade que muitas pessoas estão adquirindo, mas graças a Deus nós sabemos também que nada acontece por acaso, né? Deus, ele mostra algumas coisas, Deus trabalha na vida de algumas pessoas, e eu tenho certeza que na nossa vida alguma coisa nova o Senhor fará. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus e pedir para que Ele nos dê o direcionamento com essa palavra que nós vamos ministrar hoje. Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa manhã. Obrigado por cada pessoa, cada família, cada membro, cada discípulo que vai entrar, que já entrou, que vai assistir essa ministração depois. Mas, Senhor, nós queremos profetizar sobre a vida dessas famílias, dessas casas que estão assistindo. Que a sua graça possa entrar sobre ela exponencialmente, que elas possam entender, Pai, que quanto mais próximo, mais perto nós estivermos de Deus, mais juntos do Senhor, mais juntos da presença de Deus nós vamos estar. Por isso, Pai, nós te agradecemos, abençoamos a cada casa, a cada família, a cada pessoa, para que elas possam ter
essa transformação de vida e aprenderem a andar com Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Enquanto nós vamos olhando aqui, eu só estou vendo se já entrou aqui. A ministração já está aqui, graças a Deus. Estamos aqui. Eu gostaria que você, então, compartilhasse isso com alguém, compartilhasse com alguém que está perto de você, próximo de você, alguém que você ama, para que essa pessoa também seja abençoado da mesma maneira que você está sendo abençoado. Nós somos da comunidade cristã Amor Internacional, é um lugar de novos começos. Nós estamos na cidade de Campinas, tá bom? Nós trabalhamos com o modelo Amor Real, Mar 33, aonde você vai ter um trabalho de acompanhamento, mentoreamento espiritual, mentoreamento para a sua vida, para os seus pastores, os seus discípulos, e a gente sempre está junto aí. A partir desse mês de agosto, nós vamos começar a fazer novamente o Pastoreando Pastores, né? Já vou até dar um toque para você. O Pastoreando Pastores é um projeto que nós fazemos, onde nós mentoreamos, nós trabalhamos, nós ajudamos pastores e líderes com as suas necessidades, com as suas dúvidas, para um crescimento da igreja, para uma ajuda ministerial. E é isso que nós vamos continuar fazendo agora. Nós paramos por causa da pandemia, mas em nome de Jesus voltaremos agora a partir da segunda-feira do mês. Aqui nós vamos estar fazendo uma transmissão, por enquanto, depois nós vamos estar reunindo com os pastores novamente. E eu tenho certeza que muitas coisas novas virão, muitas bênçãos acontecerão, muita alegria virá nos nossos corações, né? Chega de tristeza, chega de luta, chega de prova, chega de ficar aí desesperado, né? E eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a gente. A Bíblia diz sobre andar com Deus, sobre caminhar com Deus, sobre ter uma aliança com Deus, sobre estar próximos de Deus, sobre estar, na verdade, juntos com Deus, na verdade, estar aí caminhando no mesmo propósito, caminhando na mesma direção. Quando nós estamos passando por esses processos da nossa vida, a gente sabe que é difícil, não é fácil você andar com Deus, né? Se fosse fácil, todo mundo estaria aí 100% da sua vida espiritual. Mas andar com Deus requer algumas coisas, e o que eu quero falar para você é justamente isso. Esse de requerer alguma coisa é nós nos limparmos de nós mesmos e seguirmos próximos de Deus. É deixarmos de ser o eu e colocar o Deus na nossa vida. É deixar de fazer as coisas que eu quero e começar a fazer a vontade de Deus, aquela vontade que Ele tem para a nossa vida. Muitas pessoas reclamam que às vezes Deus não faz o que ela quer. Muitas pessoas reclamam que Deus não dá o que ela pede. Muitas pessoas reclamam porque Deus não conclui aquilo que ela tem de vontade de fazer. Mas nós precisamos entender que é uma coisa chamada vontade permissiva de Deus. Qual que é a vontade permissiva de Deus para a minha vida? Será que a enfermidade que eu tenho, será que a luta que eu tenho, será que a prova que eu tenho não é Deus permitindo para que eu cresça, para que alguma coisa aconteça na minha vida? Então, eu preciso entender qual é a minha vontade e qual que é a vontade permissiva de Deus, o que Deus quer para a minha vida, o que Deus permite para a minha vida, qual que é o sonho de Deus para a minha vida, qual que é o desejo do Senhor para a minha vida. Eu já ministrei isso uma quarta-feira aqui e eu gostaria que você, se você puder voltar aí nos vídeos aí no YouTube, que vai estar na sequência, por data, você pode olhar e nós falamos justamente sobre isso. Quando eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim, aí quando o milagre acontece. E aqui, quando nós andamos com Deus, é a mesma coisa. Gênesis capítulo 5, nós vamos ler. Mas ele fala do quê? Que quando você anda com Deus, você se aproxima de Deus, você está andando na vontade de Deus. Houve um homem também no livro de Gênesis que tem um relato que foi chamado de Enoque, que ele andou com Deus. E o relacionamento de Enoque com Deus foi tão profundo que em Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz que ele foi levado vivo para o céu para não ver a morte, porque Deus se agradou dele. Olha que interessante. Então Deus se agradou tanto de uma pessoa que ele foi levado para com Deus. E o plano de Deus, então, sempre foi que o homem pudesse andar com Deus, que o homem se juntasse com Deus. Mas a decisão de cada um de nós é diferente, entendeu? Então, a Bíblia diz que no livro lá de Gênesis, onde relata que Deus vinha visitar todos os dias o homem no Jardim do Éden. Deus vinha ter com Adão todos os dias ali no Jardim do Éden.
Então é uma coisa que eu e você precisamos entender, que Deus ele quer ter um relacionamento conosco, Deus quer estar próximos de nós, Deus quer estar junto de nós. O problema é que eu e você muitas vezes, pelos afazeres da vida, pelas dificuldades da vida, pelas necessidades nossas pessoais, porque nós queremos algo, nós não vemos o espiritual, nós buscamos apenas o material, nós nos distanciamos de Deus. Distanciamos de Deus quando a gente dá mais valor para as coisas materiais, dá mais valor para as coisas que nós estamos vendo, damos mais valor para um relacionamento que nós estamos tendo, damos mais valor pelo um trabalho que nós temos, damos mais valor pelo curso muitas vezes que nós estamos tendo, e essas coisas que nós damos mais valores do que a Deus nos afastam de Deus. Então, como que eu posso andar com Deus? Como que eu posso caminhar com Deus? Olha que interessante aqui o que a Bíblia diz sobre Enoque. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. Gênesis capítulo 5, do versículo 22 ao 24. Gênesis capítulo 5, do versículo 22 ao 24. E eu vou ler para você aqui o que diz. Olha que interessante. Gênesis capítulo 5, versículo 22 ao 24. Depois que gerou Matusalém Enoque, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Olha que interessante, aqui nós vemos o tanto de anos que eles viviam, né, no passado. Mas eu digo para você, nós buscamos tanto a fonte da juventude, nós buscamos tanto a fonte de ter uma vida mais longa, nós buscamos tanto a energia aí de buscar alguns métodos diferentes para que a gente possa rejuvenescer, para que a gente possa ter um tempo a mais com Deus. E aqui a Bíblia diz que esse homem andou com Deus, andou tanto com Deus, foi tão próximo de Deus, trabalhava tanto com Deus, tinha tanta intimidade com Deus, que Deus o levou para si. Então, quanto mais próximos de Deus nós estamos, é intimidade, né? Nós estamos trabalhando um tema sobre intimidade, e há algum tempo nós estamos falando sobre isso, e a intimidade com Deus é tão profunda porque existe... Veja bem, eu acredito que você conheça pessoas que tenham filhos. Existem uns filhos mais próximos do que os outros, existem uns filhos mais apegados aos pais do que outros. Então, quanto mais intimidade o filho tem com o pai, parece que mais coisas ele recebe, parece que coisas ficam mais fáceis para ele. Por exemplo, no seu patrão, às vezes a sua empresa, quanto mais próximo do seu patrão você tiver, às vezes você pede um dia de folga, você consegue umas férias prolongadas, talvez você consegue um aumento, talvez você consegue trabalhar em uma parte mais tranquila da empresa do que outras pessoas, mas tudo isso vai ter o que? A intimidade que você vai ter com aquela pessoa. E Deus, ele requer de nós, ele pede de nós para que a gente tenha essa mesma intimidade para estar com Deus, tá bom? Outra coisa então que eu preciso falar com você é relacionamento com Deus. O que é um relacionamento com Deus? A primeira evidência de alguém que anda com Deus é um relacionamento profundo com Ele. É um relacionamento de dia após dia. Quando mais próximos estamos de Deus, sabemos da vontade dele para nós. Então, quanto mais próximo eu chego de Deus, quanto mais apegado a Deus eu estou, mais eu estou conhecendo a vontade dele para nós, mais eu estou conhecendo o que ele quer para nós. Vamos ler aqui um versículo na Bíblia, né? Não é muito lido esse versículo, é um livro bem assim que quase ninguém lê, mas eu gostaria de ler algo com você. Está no livro de Amós, capítulo 3. Livro de Amós, capítulo 3, e o versículo 3. Olha o que diz aqui. 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? Eu não posso andar com alguém que está em desavença comigo, eu não posso andar com alguém que está em desacordo comigo, eu não posso andar com alguém que está seguindo outros caminhos. E isso aqui é um princípio muito interessante, é um princípio que eu gostaria de falar com você, de que comunhão tem a luz com as trevas? Como andarão juntos se não estiverem de acordo? A luz não combina com as trevas, a santidade não combina com o pecado. Então nós precisamos entender que há extremos, que há coisas que eu preciso fugir, né? E também temos que tomar muito cuidado para que não sejamos
em cima do muro, para que não ficamos ali, né, nem quente nem frio, nós somos, vou ficar morno aqui, e aí não vai dar nada. Mas a Bíblia diz que Deus vai vomitar daqueles que não é nem quente nem frio, né? Então, eu preciso entender de que eu me afasto do pecado, eu me afasto das pessoas em que as pessoas me contaminam. Eu preciso de estar distante de pessoas que sugam a minha energia. Também dá uma olhadinha, alguns vídeos para trás aí no YouTube, você vai ver pessoas tóxicas, né? Algumas pessoas brincam até com isso. São pessoas que tiram a sua energia, são pessoas que destroem a sua vida emocional apenas de estar perto de você. Então eu gostaria que você tomasse muito, muito cuidado com isso, para que você não caia nesse problema, não caia nessa situação onde você vai estar sendo sugado, vão sugar suas energias. Então, muito cuidado com quem está andando junto com você. Muitas vezes é um amigo fantástico para você ter no trabalho, mas não é um amigo fantástico para você trazer dentro da sua casa. Às vezes tem relacionamento que nós temos que você é um relacionamento de férias, é um relacionamento para viajar. É uma pessoa excelente para viajar, mas não é uma pessoa boa para que você tenha o seu relacionamento no dia a dia. Às vezes é uma pessoa que vai ficar perto de você e ela vai sempre falar mal das pessoas que você ama, sempre vai falar mal da crença, daquilo que você acredita. As pessoas sempre vão falar mal do que você acredita, do que você vive. Então, por causa disso, você precisa tomar muito cuidado com as pessoas que você coloca do seu lado. Muito cuidado também com as pessoas que você traz para dentro da sua casa. Sua casa é um lugar seguro, é a habitação de Deus, é um lugar onde descanso, onde você tem ali a oportunidade de estar reunido com sua família, onde você vai ter realmente é um lugar de tranquilidade, é um lugar de paz. E muitas vezes você traz algumas pessoas para dentro da sua casa, que essas pessoas trazem coisas ruins, como inveja, como olho grande, como desejo mal. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Não sei se você já passou por isso, já teve essa experiência. Às vezes você, depois que uma pessoa vem te visitar na sua casa, parece que fica um clima pesado, parece que fica uma coisa, uma angústia, um negócio assim tremendo que te dá até sono, igual diz o mineiro, dá uma leseira danada. Então, não sei se você já passou por isso, já teve essa experiência, mas muito cuidado com essas coisas que acontecem, porque realmente o diabo ele não brinca de ser diabo. O diabo ele vem e ele vem para matar, para roubar, para destruir a sua casa, destruir a sua família, destruir o seu casamento, destruir a união que tanto tempo demorou para você criar, para você cultivar na sua casa. Então, muito cuidado com quem você anda, com quem você coloca do seu lado para andar. A Bíblia diz que é muito importante que você decida entre a bênção e a maldição. Você precisa decidir o que você quer para a sua vida. Se você quer andar na bênção ou se você quer andar na maldição. Se a sua palavra, essa boca que sair da sua boca vai ser palavras de bênção ou palavras de maldição. E isso é uma decisão que cabe a mim. É eu que decido ser feliz. É eu que decido ser infeliz. A decisão está nas minhas mãos de que se eu vou abençoar alguém ou se eu vou amaldiçoar alguém. A decisão Deus coloca nas nossas mãos para que a gente possa fazer algo exponencial, algo diferente, algo maravilhoso, ou se eu decido fazer algo que prejudica a minha vida, prejudica a minha família. Muitas vezes você não vê na hora aquilo que está acontecendo. Depois, quando você vai ver o enredo, a coisa que você aconteceu, e aí você vai ver que muitas desgraças começam a acontecer e você fala, por que aconteceu isso? Mas depois, quando você para pensar, você vai ver que são decisões que você tomou por causa, muitas vezes, de influências negativas que estavam do seu lado. Então, eu preciso buscar a bênção de Deus, eu preciso buscar a qualidade de vida que Deus tem para mim. Eu preciso buscar a união, a graça, a alegria que o Senhor tem para a minha vida e para a minha família. Amém? Outra coisa muito interessante é quem anda com Deus precisa andar no mesmo compasso, na mesma direção. Nós precisamos estar no mesmo objetivo. Eu gostaria de ler com você Marcos capítulo 8 e versículo 34. Marcos capítulo 8 e o versículo 34. Olha o que diz, que interessante. Marcos capítulo 8 e versículo 34. Diz assim, ó. Aqui. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há algumas coisas que eu gostaria de falar com você aqui, rapidinho, para que você possa entender. Como você quer andar com Deus, você quer seguir a Deus, há uns detalhes que você precisa de entender. Como eu falei para vocês, a vida ela é cheia, a vida cristã, né? Ela é cheia de princípios bíblicos, ela é cheia de coisas que eu preciso entender para que eu seja um vencedor, para que eu conquiste novos territórios, para que eu conquiste a terra prometida, para que eu conquiste grandes coisas que o Senhor colocou na minha vida. Eu preciso viver uma vida seguindo princípios. E olha que interessante que diz aqui. Então ele chamou a multidão, primeira coisa. E os discípulos, a multidão e os discípulos que estavam com ele, e ele disse o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, olha que você quer seguir, você quer estar junto, você quer receber a vitória, você quer receber a bênção, você quer caminhar comigo, negue-se a si mesmo, primeira coisa. E aqui, então, eu preciso entender, eu preciso me negar a mim mesmo. Então o lico já não existe mais, a partir desse momento eu estou crucificado com Cristo, eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, eu neguei a minha vontade, eu neguei o meu desejo, e aí vem aquele negócio que é o livre-arbítrio. Por que que o livre-arbítrio agora talvez eu não tenha mais? Porque eu entrego nas mãos de Deus, porque a minha vida já não mais me pertence, mais a minha vida pertence a Deus. Eu não vou entrar no mérito teológico, porque nós íamos ficar aqui muito tempo discutindo, mas o que eu quero falar para você nessa manhã é o seguinte: primeira coisa, se eu quero seguir a Jesus, eu preciso negar a mim mesmo. As minhas vontades já não são as minhas vontades, os meus desejos já não são os meus desejos mais. Agora eu começo a fazer parte dos planos de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida. Então eu começo a orar, eu começo a buscar, eu começo a caminhar com Deus e entender os planos dele para a minha vida. Eu começo a entender o que Deus quer para a minha vida. Eu preciso entender qual é a vontade do Senhor, o que Ele quer para mim e qual que é o desejo dele para a minha vida. Os meus desejos eu coloco na cruz de Cristo, os meus desejos estão crucificados com Cristo, a minha vontade, a minha carne, os meus desejos. Cara, então quer dizer que não pode ter mais desejo? Pode, você pode ter suas vontades, pode ter o seu desejo, pode ter a sua liberdade, mas o que eu estou querendo dizer para você é que a partir do momento que eu começo a caminhar com Cristo, se eu quero ter uma vida de santificação, se eu quero ter uma vida de liberalidade espiritual, se eu quero ter uma vida onde está alicerçada, andando com Deus, eu preciso de me crucificar. O que é me crucificar? Crucificado estou, pois, com Cristo, nova criatura sou, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na minha vida. Se tudo se fez novo, quer dizer que o velho homem já não existe mais, quer dizer que o velho lico já não existe mais, quer dizer que a partir desse momento nasce uma nova criatura, nasce uma nova pessoa e eu começo a entender os planos de Deus para a minha vida. Outra coisa, tome a sua cruz. A segunda coisa que ele fala aqui, então a primeira é negar-se a si mesmo, e a segunda é tome a sua cruz. Então eu preciso entender qual que é a cruz que Deus tem para mim, qual que é a vontade dele para mim, qual que é o sacrifício dele para mim. Então eu estou crucificado com Cristo, é a minha cruz, eu estou tomando a minha cruz, eu estou entendendo. A Bíblia diz que Deus não dá lutas, provas maiores do que aquelas que nós conseguimos suportar. Então a minha cruz quer dizer que as minhas lutas, os meus desejos, a minha carne, tudo aquilo está crucificado, está na cruz de Cristo, aonde eu tenho. E a outra coisa que ele fala então, siga-me. Eu preciso seguir a Jesus. O que é seguir a Jesus? Seguir a Jesus não é ir na igreja aos domingos. Seguir a Jesus não é ir na escola dominical no domingo de manhã. Seguir a Jesus não é no culto de quarta-feira, culto de sexta-feira. Não é isso. Muitas pessoas acham que pelo simples fato de estarem indo na igreja já estão salvas. E simples fato de estar indo a um culto já estão salvas e é um grande engano. Muitas pessoas estão indo para a igreja e quando fecharem os olhos, quando morrerem, estarão indo para o inferno. Por que eu digo isso? Porque a salvação não é muito mais do que ir na igreja. A salvação é uma transformação pessoal. A salvação é uma transformação dia após dia. É um processo de santificação.
Aquele que pecava não peca mais, aquele que mentia não mente mais. E a coisa é, no nosso dia a dia, na nossa vivência, cada dia, nós cometemos alguns pecados, nós cometemos alguns erros no meio do caminho. No meio do caminho a gente passa por algumas circunstâncias de que a gente não acaba sofrendo, né, por essas razões, e é isso que acontece. Então você precisa, vou ler de novo para você. Se alguém quiser acompanhar-me, olha que Jesus fala. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. São 3 princípios que eu preciso entender, que se eu quero andar com Cristo, se eu quero andar com Jesus, se eu quero estar na vontade de Deus, se eu quero receber as bênçãos do céu, eu preciso de fazer essas 3 coisas, e eu gostaria que você parasse agora nesse momento e meditasse na sua vida, pensasse na sua vida, o que você tem feito, o que tem acontecido na sua vida, quais os objetivos que você tem colocado. Será que você está realmente andando com Deus ou não? Será que você está no caminhar com Deus a cada dia ou não? Será que você se negou a si mesmo? Porque tem gente que fala, eu vou na igreja, mas o pastor tem que me aceitar assim mesmo. Eu sou dessa maneira e acabou, eu não vou mudar. Então existe coisas na nossa vida que você precisa se submeter a mudanças, você precisa se submeter a uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Deus nos deixou os nossos discípulos, Deus deixou os nossos apóstolos, Deus nos deixou os nossos pastores para que nós pudéssemos entender a hierarquia espiritual, aquilo que está acima de nós. Deus colocou um líder na sua igreja, Deus colocou um pastor na sua igreja, onde ele é a própria pessoa de Deus ali representado como homem. Deus usa a vida dele para que a sua vida seja abençoada, para que a sua vida seja transformada. E é isso que eu digo quando eu digo sobre submissão, é que você precisa honrar os seus pastores, você precisa honrar os seus líderes, você precisa honrar a igreja na qual Deus colocou para você. Porque se ele colocou você ali, é porque você precisa aprender. E todos nós, como crianças mimadas, muitas vezes precisamos de um castigo, precisamos de uma correção. Muitas vezes nós precisamos de um aprendizado mais forte, né? Às vezes, quando as pessoas frequentam apenas os cultos de domingo, eu conheço pessoas que estão na igreja há anos, há muito tempo, e não estudaram a teologia, não estudaram a Bíblia. Muitas pessoas ainda nem leram a Bíblia sequer, pelo menos uma vez na vida de todo esse tempo de cristão. E a minha pergunta é para você, qual tipo de cristão você é? Existe aquele cristão que só frequenta os cultos? Existe aquele cristão que transforma a vida dele, ele usa um cabelo grande, a mulher, né, uma saia, um terno, uma gravata, mas saindo dali ele volta a ser a mesma pessoa que ele era na casa. Talvez a pessoa ela está indo a uma igreja, mas ela não tem uma transformação interior, ou seja, ela continua ainda na sua vida errada, na sua vida de engano, na sua vida de mentira, né? Então eu preciso entender que tipo de cristão que eu quero ser, que tipo de pai eu quero ser, que tipo de marido eu quero ser, que tipo de mãe eu quero ser, que tipo de filho eu quero ser. E isso só vai acontecer quando você fizer essas 3 coisas, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Quanto mais próximo de Deus você tiver, quanto mais próximo de Cristo você tiver, mais intimidade com Ele você vai ter, mais vontade de vencer você vai ter. É igual a academia. Não sei se você já teve essa oportunidade de se inscrever em uma academia de ginástica, né? Uma academia para fazer exercício. Quando você vai lá e você quer fazer um plano para 1 mês, é bem mais caro. Quando você faz um plano para 3 meses, 6 meses, é mais barato. E quando você assina um contrato de 1 ano, é bem mais barato as mensalidades. Por que é feito isso? E aí sempre indicam para você vir sempre com um amigo, vir sempre com uma amiga, para te dar ânimo, para te dar vontade de vir fazer academia. Porque senão, se você estiver sozinho, bate o desânimo. Se você estiver sozinho, como hoje, um dia meio frio, né, você acordar cedo para ir para academia, você fala, vou ficar dormindo mais um pouquinho e acaba ficando em casa. E às vezes você vai por 1 mês todo animado na academia, passou de 1 mês, você já não quer ir mais, já mudou a sua atitude. Então, por que isso? Porque eles pedem para que você tenha um amigo, tenha uma amiga para poder ir junto com você, para que te dê ânimo, para te dê vontade, para que te dê aquela coisa de fazer a ginástica. Na igreja, nada diferente, né? Nós temos os nossos discípulos, temos nossos discipuladores, temos as nossas células, os nossos pequenos grupos onde nós nos reunimos, e ali nós temos as pessoas que cuidam da gente, tem o nosso discipulador que cuida da gente.
né? Então isso aí vai acontecer o quê? É para que te ajude, para que te dê ânimo, para que te dê força, para que você consiga continuar fazendo a vontade de Deus. E a cada dia mais você está se aproximando de Deus. Amém? Então, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga a Cristo. São 3 coisas que você precisa de entender. Quem, né, gosta de andar com Deus, ele anda na mesma direção que ele anda. E é o que nós acabamos de falar para você. É Mateus 8:34. Então, quem anda com Deus, anda na mesma direção que ele. Você vai andar junto com Cristo, você vai começar a vivenciar as coisas de Cristo, você vai começar a vivenciar as coisas que Deus tem para a sua vida. Muito importante também é quando nós andamos com Deus, andar na mesma direção que ele. Por quê? Não tem como cortar atalho, escolher um caminho, furar fila, né? Se você ler no Salmo 37, versículo 5, vai dizer o seguinte, que devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor e confiar nele. E quando fazemos isso, ele nos ensina a caminhar na mesma direção, né? Depois você lê Salmo 37 e versículo 5, é muito importante para você. Mas eu queria ler agora com você Mateus 10:38. Mateus 10 e versículo 38. Mateus capítulo 10 e o versículo 38. Diz o seguinte: E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Olha que interessante. Viu que a gente leu? Nós devemos de negar nós mesmos, carregar a cruz e seguir a Cristo. Agora, o que acontece se eu não sigo a Cristo? Olha aqui, está falando. A quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Se você não é digno de Jesus, se não é digno de Deus, você não pode fazer parte, fazer comunhão, sentar na mesa, você não pode comer junto, você não pode beber junto, você não pode desfrutar das festas e, pior ainda, você não pode desfrutar das bênçãos que ele tem preparado para você. Porque uma pessoa que não é digna, uma pessoa que não é bem-vinda na sua casa, uma pessoa a qual você não se agrada dela, é uma pessoa que você não convida ela para fazer tantas coisas com você. Talvez, é o que eu falei, um amigo do trabalho, talvez é um amigo do ônibus, né? Tem muitas amizades que a gente faz que é aquela pessoa que vem com você no ônibus todo dia. Às vezes tem pessoas que viajam aí 1 hora e meia para poder chegar no trabalho e fica sentada ali sempre com alguém que sobe no mesmo ponto, desce no mesmo ponto, ou então um taxista, né? Ou então uma pessoa do banco que você vai sempre lá descontar o cheque, alguma coisa. Então são essas pessoas em que você tem uma amizade local, é uma amizade só para aquilo ali. Talvez a secretária do seu médico que você visita 1 vez por mês, 1 vez cada 2 meses. Então você cria um relacionamento, mas só para aquilo ali. Você não traz ela para sua casa, você não convida ela para as festas e você tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você não carrega a cruz, você não é digno de desfrutar das bênçãos de Deus. Então, o que eu e você precisamos entender é que se eu e você queremos estar no caminho do Senhor, nós precisamos fazer a vontade dele, nós precisamos criar essa expectativa de nos aproximarmos de Jesus para que ele possa nos convidar para o grande banquete. Qual que é o grande banquete? É a ceia que nós estamos esperando, é aquilo que nós estamos almejando, tomar a ceia junto com Cristo, participar da ceia do Senhor uma vez por todas no céu, onde teremos aí a grande conquista, onde nós teremos a grande fechamento de tudo aquilo que nós vivemos. Todos os meses nós tomamos a ceia, todos os meses nós participamos do corpo de Cristo para que nós renovemos a nossa aliança com Ele. Então por que você toma ceia? Você toma ceia não porque você vai para a igreja se vestir uma roupa mais bonita, você toma ceia do Senhor principalmente porque você está renovando a sua aliança com Ele. Você está dizendo, Senhor, eu estou comendo do pão e eu estou tomando do cálice porque eu estou fazendo uma renovação de votos com o Senhor. Eu estou, mais uma vez, dizendo,
eu creio na sua salvação, eu creio na morte do seu filho na cruz do Calvário para redimir, para perdoar os meus pecados, e eu estou aqui renovando a minha aliança contigo. Quando nós fazemos isso todos os meses, né? Cada igreja faz de um dia, mas todos os meses nós tomamos a ceia. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo, eu estou renovando a minha aliança com o Senhor. Eu estou renovando a minha fé, a minha esperança de estar junto com o Senhor um dia, celebrando a grande ceia do Senhor no céu. Mas para isso, enquanto nós estivermos aqui, eu gostaria de ler com você Provérbios capítulo 16 e 25. Provérbios capítulo 16 e 25. Eu gostaria de aqui já ir caminhando para o final, para que você possa entender tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós. Provérbios capítulo 16 e o versículo 25. Olha o que diz aqui. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Eu preciso tomar muito cuidado agora então, porque tem caminhos que eu olho e eu acho que são bons. Tem caminhos que eu olho e eu acho que aquilo é bom para mim, aquilo está sendo agradável para mim, mas na verdade aquilo ali está me levando para o mal. Mas na verdade aquilo ali está me levando para a destruição. Mas na verdade aquele caminho pode me levar para a desgraça eterna. E às vezes são caminhos que parecem bons, são caminhos que parecem ser maravilhosos, são portas que se abrem na minha frente, que falam, nossa, acho que foi Deus que abriu essa porta. E quando você olha, você não ora, você não pede para Deus direção, você acaba sofrendo as consequências daquela decisão que você tomou. E isso é muito importante você entender, que você precisa de tomar cuidado com as decisões, de tomar cuidado com as portas que você entra, com os papéis que você assina, porque muitas vezes você não está na presença de Deus, você não está no centro da vontade de Deus, e decisões que você toma acaba complicando a sua vida. Decisões que você faz no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, acabam acarretando em destruição. Toma muito cuidado. Todas as vezes que você for fazer alguma coisa, todas as vezes que uma oportunidade, uma porta se abrir para você, sempre peça para Deus confirmar se é a vontade de Deus para a sua vida. Nem tudo que colocam para você é para você. Nem tudo que aparece para você fazer é para você. Muitas vezes pessoas colocam oportunidade na sua mão para destruir você. Muitas vezes pessoas colocam coisas para você que você acha que é bom, mas na verdade eles estão armando ciladas na sua vida. Então muito cuidado e peça sempre direção a Deus para saber o que é melhor para você. Olha que interessante aqui, ó. A Bíblia fala sobre 2 Enoque. O primeiro foi descendente de Caim, o qual nunca mais foi lembrado na Bíblia, pois decidiu andar longe de Deus. O outro é o Enoque, descendente de Sete, da linhagem piedosa de Jesus. Este Enoque decidiu andar com Deus e até hoje é lembrado. Andar com Deus é uma decisão pessoal que nessa manhã você decide entregar o seu caminho ao Senhor, a sua vida a Ele, e você nunca mais vai ser esquecido. Eu acredito que você vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Você vai ser lembrado como um pai maravilhoso, como um discipulador maravilhoso, como um grande líder do Senhor nessa terra. E nós precisamos entender que o Senhor sempre tem coisas grandes preparadas para nós, que Deus tem sempre coisas maravilhosas separadas para nós. Mas antes disso, eu gostaria de repetir aquele versículo que nós lemos. Se você quer andar com Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Se você seguir esses 3 princípios, você vai entender o que é começar a andar com Deus, o que é andar com o Senhor. Sabe, depois você lê aí Gênesis capítulo 5, você vai entender essa história maravilhosa que não dá para a gente ler tudo agora por causa do tempo. Mas eu gostaria que você entendesse esses 3 princípios para você seguir a Jesus. Negar-se a si mesmo é difícil muitas vezes. Negar aquilo que você acredita, aquilo que você aprendeu, é difícil muitas vezes. Às vezes você fala, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, eu aprendi assim e eu não vou mudar. Não, você precisa entender que nós somos
eternos aprendizes, nós estamos aprendendo diretamente. O grande mestre nosso é Jesus. Jesus sempre vai nos dar uma nova lição, Jesus sempre vai nos ensinar coisas novas. Todas as vezes que você lê a Bíblia, você vai ver que você aprende coisas novas. Todas as vezes que você medita na palavra, você ora a palavra, você vai ver que são coisas novas que Deus coloca no seu coração a cada dia. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, se você teme ao Senhor, se você está andando com o Senhor, há um anjo te protegendo, há um anjo te guardando, há um anjo te livrando de todo mal, de todo perigo, e o próprio Deus dá ordem aos anjos a vosso respeito, para que te proteja, para que te guarde, para que te livre de todo mal, de toda provação, de toda tentação. E a cada manhã que você acorda, é uma nova oportunidade que Deus está te dando para que você seja um vencedor, uma vencedora. A cada manhã que você desperta, agradeça a Deus pela oportunidade de você ter descansado, de você ter acordado, de você estar tendo uma nova oportunidade de conquistar coisas maravilhosas. Você está tendo uma nova oportunidade de buscar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes você não entende algumas pessoas que você conhece, que a fé dela é tão forte, a fé dela é tão abençoada, em que ela começa a receber bênçãos do Senhor. Nós estamos passando isso na nossa vida, nós estamos vivenciando. Eu estava falando com a minha esposa, a apóstola Débora, ainda ontem, e ela estava falando de como Deus tem cuidado de nós, como Deus está cuidando de nós em todos os detalhes, em todas as etapas. Ontem nós fomos abençoados mais uma vez. E sabe, isso tudo, você não precisa gritar, você não precisa espernear, mas o Senhor manda anjos dele para te abençoar. Deus usa pessoas como anjos para te abençoar. A Bíblia diz também que naqueles tempos muitas pessoas acolheram anjos, hospedaram anjos, receberam anjos em suas casas e não sabiam que eram anjos. Quem sabe Deus está mandando alguém na sua casa para te abençoar. Quem sabe Deus está colocando alguma pessoa na sua vida para te abençoar. Quem sabe Deus está te abrindo uma grande porta, uma grande oportunidade para que você seja um abençoador de pessoas. Porque na verdade o Senhor conhece seu coração, o Senhor conhece a sua vida, o Senhor sabe quem você é, o Senhor sabe a cada passo que você tem dado e a cada passo que você ainda vai dar. Mas muitas vezes Ele quer ver de você. Muitas vezes Ele quer provar a sua fé. Muitas vezes Ele quer ver se você realmente é aquilo que você fala, é aquilo que você deseja. E às vezes, né, uma pessoa falou assim, o que você quer? Eu quero paciência, eu quero que Deus me dê paciência. Mas que para Deus te dê paciência, Ele vai ter que te provar com luta, para que você tenha paciência, né? Outra pessoa falou, não, eu quero, né, mansidão. Então Deus vai te provar para ver se você tem mansidão. Então, aí a pessoa falou, não, eu só peço agora sabedoria para Deus, porque senão vai vir muita luta na minha vida. Mas a gente brinca assim, mas é uma realidade, você precisa entender o que você quer para a sua vida, né? O que você tem buscado para a sua vida, para o seu futuro, para a sua família. E mais do que nunca, você precisa entender que primeiro você se transforma, primeiro você muda, para depois a sua família mudar, para depois aqueles que estão perto de você mudar, para depois você começar a influenciar essas outras pessoas com aquilo que você é, com aquilo que você exala, não aquilo que você diz. Porque muitas pessoas falam assim, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Mas na verdade, nós devemos de ter Cristo na nossa vida. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e que elas possam desejar ser igual a mim, desejar falar igual a mim. Eu preciso que as pessoas cheguem perto de mim e tenham vontade de se aproximar de mim. Eu preciso que as pessoas tenham, isso se chama empatia, né? No livro de Atos fala que caíam na graça do povo e o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que se haviam de servir. Ou seja, o pessoal se identificava, o povo olhava para os discípulos e falava, não, eu quero ser igual a ele, não, eu quero caminhar igual ao mestre, não, eu quero ser igual ao mestre. Então, que as pessoas possam olhar para você e ver Cristo em você. Que as pessoas possam olhar para você e elas possam ver que Deus habita em você, que você é diferente, que você tem algo especial, que você tem algo maravilhoso para oferecer para essas pessoas. Amém? Então que essa palavra possa ficar no seu coração e você possa entender que nós precisamos andar com Deus. Assim como Enoque andou com Deus, Enoque foi levado ao céu.
eu tenho esperança, eu tenho fé, eu tenho, né, a convicção de que você vai começar a ter uma novidade de vida a partir de hoje, que você vai ter uma novidade de vida andando nos caminhos do Senhor, vivendo aquilo que Deus tem para você. Sabe, a Bíblia diz que você vai viver, você vai comer, você vai desfrutar e você vai andar no melhor dessa terra. Que você possa entender que quando você se encontra com Deus, o milagre acontece na sua vida. E eu gostaria de orar por você, para que você entendesse, pedisse para que o Senhor entrasse no seu coração nessa manhã e você pudesse ter uma transformação, uma mudança de vida, realmente uma mudança transformadora, uma mudança em que surja efeito na sua vida, né? Não apenas uma mudança para hoje e amanhã volta a ser a mesma pessoa, mas que você possa entender que Deus está te dando uma grande oportunidade para que você conquiste aquilo que Ele tem preparado para você. E se você crê nessa palavra que foi ministrada, se você crê que nós precisamos realmente estar andando com Deus, se você crê que nós precisamos estar no caminho do Deus, no caminho da salvação, no caminho da mudança, no caminho da transformação, eu gostaria de orar por você. Se você puder, colocar a mão no seu coração, se você puder fechar os seus olhos, se você puder pegar na mão de quem está do seu lado aí na sua casa, eu gostaria de orar para você, para que o Senhor possa fazer isso, que Ele possa abrir os seus olhos espirituais e você possa ver o melhor de Deus ainda para a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, gratidão, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas e o Senhor tem mostrado que nós precisamos de negarmos a nós mesmos, Pai. Nós precisamos de carregar, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. E aquele que não carrega a sua cruz, aquele que se afasta de Deus, não tem comunhão com Deus. Então, Pai, que nós possamos entender que nós precisamos estar no centro da sua vontade. E a cada pessoa que assistiu essa ministração, que eles possam ter um renovo de vida, que eles possam ter uma transformação de vida e eles possam entender que nós precisamos estar seguindo os princípios que a Bíblia diz. A Bíblia fala que nós conheceremos a verdade e é essa verdade que vai nos libertar. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é as escrituras de Deus, é aquilo que nós estamos ministrando nessa manhã, é a verdade absoluta de Deus. Então, Pai, que eles possam entender essa palavra e haja transformação, e haja conquista, e haja vitória na vida do seu povo. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você foi abençoado? Eu fui abençoado tremendamente e eu gostaria de convidar você, assim que você terminar de assistir esse vídeo, que você entre agora no YouTube e você coloque lá Comunidade Cristã Amor Internacional e se inscreva no nosso canal, clica no sininho para que você possa receber essa ministração e muitas outras que já estão gravadas ali e você vai poder abençoar muitas outras pessoas. Nós somos da Comunidade Cristã Amor Internacional, um lugar de novos começos. Nós estamos na rua Rio Grande do Sul, 154, no bairro São Bernardo, em Campinas, no estado de São Paulo. E vai ser um prazer estar recebendo você. E agora, a partir de domingo, nós vamos estar já fazendo nossos cultos presenciais. Eu gostaria de convidar você para estar participando conosco, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe, apóstolo Lica, apóstola Débora, desejando a vocês uma semana de vitória, uma semana de conquista e uma semana de bênção para a sua vida. Deus abençoe.